Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje eu vou te ensinar a fazer uma bonita cerejeira. Vamos lá? A cerejeira é um dos 4 cavaleiros que se estuda nas teorias da pintura japonesa, chinesa, coreana, que todos eles têm origem na pintura chinesa. O bambu, a orquídea, o crisântemo e a cerejeira são considerados os 4 cavaleiros, né? O que a gente começa estudando para desenvolver a técnica do sumi-e ou da pintura chinesa, como a gente queira chamar. Existem poucas diferenças. Aqui a gente começa pelo tronco. Vou começar fazendo um nó, aquele lugar onde geralmente o tronco ou quebrou, ou um galho, né, que não suportou o peso e quebrou, ou que foi serrado. Então, geralmente a gente tenta representar o que é mais aparente na natureza, né? Que nós vamos girando o tronco, fazendo ele bastante bonito. Vamos chegar até na parte de cima. Vamos usando aqui as partes mais escuras do pincel, onde tem o preto e o cinza localizados. Vamos marcando um pouco aqui o nosso tronco. Agora a gente já vai vir trabalhando ele, né? Então, ó. Vamos aqui um pouquinho mais, deixando isso aqui bem marcadinho, né? Que seria aquela... Isso. Aqui nós já temos os primeiros galhos que vão subir. Tá? Geralmente, na grande maioria das pinturas que você vê, os galhos, muitos deles são retos para cima. Tem uma característica bonita, né? Nós vamos fazer também alguns de lado. Vocês vão ver que no final tudo isso tem um efeito muito bonito. Estamos criando aqui os nossos galhos para criar os nuances da nossa cerejeira, né? Ela tem aqui os galinhos que vão se quebrando, que não aguentam o peso, principalmente porque a cerejeira nos países orientais elas florescem no inverno e possuem um significado muito bonito para os orientais. Elas têm muito valor, né? É um verdadeiro espetáculo no Japão, a florada das sakuras, né? Como se conhece aí, como se chama. Aqui nós vamos colocar algum outro galinho. Eu estou utilizando a técnica do pincel de lado e ao mesmo tempo a parte baixa do pincel, que é onde existe a concentração da cor negra, né? São 3 alturas. Geralmente na parte de baixo é onde nós concentramos a cor mais escura. E com isso nós conseguimos os nuances, os sombreados, as sombras. Lembrando que em uma única pincelada nós temos que ter luz, sombra, né? A técnica consiste nisso. A maneira como o pincel estoca o papel vai definir a técnica do sumi-e ou da pintura. Olha que bonito que nós estamos construindo aqui. Isso quando a gente colocar as flores, vai dar uma beleza bastante singular. Temos aqui algumas marquinhas, aqui embaixo também, então traz uma beleza diferente. Muito bem, eu acho que o nosso tronco, ele já tem aí a sua forma, só isso, ajustamos mais essa parte aqui de onde tem o tronco. Bem, agora nós vamos começar com as flores. Eu vou fazer as flores mais vermelhas.
Nós poderíamos fazer uma cor cinza, ou mesmo as flores vazadas, como mostram alguns mestres, alguns pintores, mas nós vamos fazer com a cor um pouco vermelha, para dar uma beleza no que a gente quer representar. Tiro aqui o excesso, né? Colocar um pouquinho mais de vermelho. Você pode utilizar várias tintas. Ela tem que ser a base de água, tá? Para que você possa utilizar a técnica, pelo menos a que a gente estuda. Eu nunca vi nenhuma pintura desta característica feita com uma tinta a óleo, por exemplo. Eu nunca vi, né? Mas sempre pode existir algum pioneiro que prove aí. Vamos ver. Então aqui, a técnica consiste primeiro, né? Você tem várias formas de fazer e existem materiais e pedagogias maravilhosas que te explicam as perspectivas e os ângulos das flores. Eu gosto delas com manchas, porque depois me dá a liberdade de escolher o ângulo que eu quero. Então eu vou, faço manchas e essas manchas vão representar a flor que está de frente, está de lado, né? Algumas maiores. Enquanto eu faço a flor aqui, logo a gente volta. Vamos lembrar que a cerejeira, em geral, ela tem 5 pétalas, tá? É comum a gente confundir com a flor do pêssego, por exemplo. Aqui eu estou usando uma técnica diferente, eu já estou fazendo como se fosse uma bolinha, tá? Pode ser feita assim ou de distintas maneiras. E nós vamos criando, tá? Também outra perspectiva, aqui um pouco mais curtinha, né? Pequenita, tá? Aquelas que estão nascendo. Aqui, isso. Vamos colocar uma aqui, ó. Aqui já com um pouco mais de manchas. Bem, já temos mais ou menos preparada a nossa cerejeira e vamos começar agora a fazer a parte interna das flores, né? Geralmente se faz com o negro. Alguns pintores gostam de colocar alguns detalhezinhos de cor verde ou azul no interior, no miolinho, né? Para dar uma beleza diferente. Nós podemos também fazer isso. Vai dar um nuancezinho diferente. Olha só. Deixa eu pegar aqui um lugarzinho só para colocar essa tinta. Essa acho que já não sai mais. Vamos pegar outra. Às vezes as tintas secam e provocam esse tipo de... Você tem que furar com uma agulha, né? Deixa eu achar uma outra aqui. Acho que eu tenho um restinho dessa aqui. Aí. Eu vou usar um outro pincel um pouquinho menor. E vou fazer só na parte interna aqui, ó, um pequeno detalhezinho. Vou colocando só naquelas que eu acho que estão com o miolinho para cima. Isso, já é suficiente. Essa aqui. E agora eu venho com um pincel pequenininho. Poderia usar também um pincel grande, mas a gente quer que tenha uma qualidade na nossa pintura. Então eu faço aqui o centro, ó, e vou colocando aqui o que são esses risquinhos. Se você faz maior para um lado e menor para o outro, você põe a perspectiva da altura, né? Ou do ângulo que a flor está direcionada. Olha que interessante, ó. De maneira bem tranquila, sem se preocupar muito. A natureza, ela tem várias formas e já nos oferece um pouco essa perspectiva. Por isso que eu falei para vocês que eu gosto
das manchas. Agora que nós já terminamos o interior das nossas flores, nós precisamos colocar alguns galinhos, né? Que são os que sustentam e... Ó. Lembrando que nós devemos ter o cuidado sempre com a pintura para que ela fique bonita, que a gente nunca passe do limite. Né? Disse que o mais difícil numa pintura é a assinatura, porque a gente sempre acha que pode melhorar uma coisa, que pode deixar mais bonita. E, na verdade, o limite ele é muito importante para deixar a beleza, a sensibilidade. E, obviamente, que essa sensibilidade ela depende do seu bom senso na pintura. Né? Você pode, claro, é livre para fazer o que você quiser, mas deve lembrar que talvez no final possa te trazer alguma sensação ruim na pintura, como aconteceu muitas vezes comigo, e você não aproveitá-la. Você achar que ela não está à altura do que você queria fazer. Então é bom ter bastante cuidado nessa parte, né? Para que depois você não se arrependa, ou o resultado não seja satisfatório tal como você imaginou que fosse ser. A gente vai acrescentando algumas coisinhas aqui, ali, ó. Vai dando outra forma também. Bem, agora nós temos que colocar alguns outros elementos. Eu sempre gosto de colocar pássaros, né? Então nós vamos fazer um passarinho bem bonito aqui. A ideia agora é definir qual região da pintura ele vai estar. Eu acho que ele poderia estar aqui assim, ó. Ele é bem bonito, né? Como eu sempre falo, existem várias técnicas para fazer pássaros. Eu sempre gosto de começar pelo olhinho e pelo bico, porque me dá uma condição de perspectiva melhor, tá? Então olha só. Vamos fazer ele olhando para cá. Pegar outro pincel, sempre me engano. Aqui o narizinho. O olhinho, lembrando que está na linha do meio dos dois bicos, que é o que nos oferece a perspectiva segura para o olharzinho dele. Eu faço o brilho geralmente na parte da frente para dar uma expressão mais doce no olhinho dele, mas pode ser feito na parte de trás, na parte do meio. Cada um escolhe aonde quer o brilho, né? Aqui a gente faz uma listrinha embaixo do olho para dar uma expressão maior nele. E agora vamos construir aqui, ó. Vamos fazer a cabecinha dele olhando para lá, sempre com cuidado, porque o papel de arroz ele é um pouco traiçoeiro. Né? Posso usar aqui o pincel mais de lado para não ter nenhuma surpresa. O pescocinho dele aqui vai definir bastante a perspectiva, então cuidado aqui nessa hora. Como eu vou fazer ele olhando para lá, o corpinho dele tem que vir aqui, ó. Assim. Um pouco mais cinza. Depois eu venho dando os detalhezinhos da asinha e tudo mais, né? Ó. Rabinho dele pode estar tanto para cima como para baixo. Eu vou fazer aqui o detalhe das asinhas. Algumas manchinhas assim, ó, ficando bem bonito. Aqui ela é muito curtinha, ó. Aqui ela só dá uma... parece um pouquinho.
Nós vamos fazer agora o pezinho dele, que sai para cá. Ele vai sair daqui. Então ele vem daqui, ó. Ele tá apoiadinho aí. O dedinho aqui dele. Outro dedinho. E aqui o outro. Ele vai estar segurando aqui um galinho. É isso. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de deixar o bico ele um pouco mais real. Então eu uso o ocre para isso, né? Eu uso uma tinta de cor. Eu sempre explico que, embora as pessoas falam que o sumie ele é somente a pintura negra do carvão com o branco do papel, que é certo, né? Porque sumi significa carvão. Ele tem origem na pintura chinesa, então a gente pode colocar uma corzinha ou outra para dar uma beleza, para despertar uma realidade maior. Eu gosto muito. Então, independentemente de ser ou não, a técnica que nós estamos utilizando é do sumie. Ela foi aprendida dentro dos critérios do sumie. Agora, não impede que eu coloque uma corzinha que dê uma belezinha diferente nesse passarinho, né? Aqui do lado no olhinho, para a gente dar a expressão, e na parte de baixo. Os passarinhos aí já está criando uma forma. Logo a gente volta nele, porque precisa deixar ele secar um pouquinho. Então aqui nós vamos criar outros elementos dentro dessa pintura que nós estamos fazendo. Depois nós voltamos a trabalhar no tronco. Nós vamos ver aqui qual o melhor caminho. Como o nosso papel é um pouco grande, eu vou dobrar ele aqui. Obviamente que a pintura tem que estar seca para nós fazermos isso, para que eu tenha o espaço aqui para pintura. O correto seria usar toda a extensão da mesa. Mas como aqui o espaço nosso ele é menor, então nós vamos nos adaptar. Ó. Eu decidi fazer uma orquídea aqui também. Então, vou fazer uma pedra bem bonita, com outra técnica, com a técnica do pincel de lado, tá? Um pouquinho de negro aqui para dar aquelas manchas bonitas que a pedra tem. E vou trabalhar a nossa bonita orquídea. Vocês vão ver que vai ficar bela junto com essa pintura aí. A orquídea também tem muitos significados. Existe um ditado dos pintores que fala que para aprender a fazer um bambu demora uma vida, e para aprender a fazer bem uma orquídea demora uma vida e meia. Bom, quem já viu os outros vídeos onde eu explico técnica de orquídea, sabe mais ou menos o que eu vou falar aqui. As folhas geralmente elas têm uma sequência. Nas escolas mais clássicas eles determinam a folha número 1, número 2 e te explica mais ou menos como seguir uma perspectiva. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Primeira folha, eu faço ela um pouco mais larga. A segunda, ela tem que sair do lado contrário e fazer como se fosse um olho, né? Isso aqui é como se fosse um olho, ó, tá? A terceira, eu geralmente saio do meio das duas, para cá, né? Para criar essa ideia bonita. Do lado, a mesma coisa, ó. Crio uma, duas, e mais ou menos uma menorzinha do lado saindo. Mesma coisa do outro lado. Ó. As orquídeas, elas nascem quase todas do mesmo centro. Quando existe alguma folha mais do lado é porque são 2 ou 3 orquídeas, tá? Não é uma. Então é importante também você ter esse tipo de cuidado na hora de você pintar, né? Que transpareça uma orquídea, ok? Bom, vamos fazer agora as nossas folhas, as flores, perdão, de maneira simples, para que possa ter um equilíbrio com a nossa pintura. Então, vou usar mais ou menos a mesma cor, com um tom um pouco mais escuro do que o que nós fizemos as flores da Sakura, mas vai ter um leve toque de vermelho,
né? Então, ó, tira o excesso, obviamente, porque o papel de arroz ele é muito complicado, é muito traiçoeiro. Começo fazendo aqui embaixo. Primeira pétala, segunda, terceira. Lembrando de molhar o pincel, porque senão ele não desliza. E a nossa aqui, ó. Ó que orquídea bonita. Né? Distintos ângulos, distintas perspectivas. A mesma coisa aqui, a gente sobe o talinho. E aqui a gente coloca apenas algumas que não nasceram ainda. Estão começando a vida agora. E aqui embaixo, algumas outras que se misturam um pouco com as folhas. Pronto, nós já temos a nossa orquídea. Simples, bonita, objetiva. E agora precisamos de outro elemento também para ajudar na nossa composição da orquídea. Nós vamos fazer um grilo bonito, daqueles que os chineses gostam muito, né? Os grilinhos. Vamos usar um tom levemente esverdeado aqui. A gente faz aqui a manchinha do grilinho, ó. E vamos trabalhar agora a cabecinha e o corpinho. Ele tem uma cabecinha diferente, ela vem assim para frente, ó, e desce aqui, né? Aqui tá o olhinho. Aqui nós vamos fazer a parte baixa do corpinho dele, as costinhas. Ele tem as asinhas também, né? Ela vem aqui, ó, um pouquinho mais para lá. E aqui nós temos as perninhas. Comprida, sai daqui a primeira. A segunda também, mas a gente já não consegue ver porque ela está do outro lado. Fazemos aqui uns pelinhos, né? A patinha. Agora que o nosso grilinho já está pronto, ficou bastante simpático, nós precisamos ajustar algumas coisinhas que faltam, né? Como o galinho aqui, onde o passarinho está apoiado. Seria um galinho que vem da própria cerejeira, né? Olha que bonito. Bem, agora nós precisamos avaliar se a nossa pintura já está da maneira que a gente quer. Lembrando que eu sempre faço para iniciantes, para que possam ter a condição de repetir em suas casas. Eu não sei, mas eu acho que essa cerejeira falta um pouco de flor. Eu estou achando ela muito pobre. Vamos colocar umas flores, mas de outra cor, tá? Então, ó, eu pego a mesma cor que eu tinha aqui e vou clareá-la um pouco mais. Vou colocar um outro tom. Lembrando que eu poderia fazer com cinza, com qualquer outra cor. Mas eu vou usar agora aqui um marrom. Vai dar um toque diferente e vai nos trazer uma beleza também singular. Bem, eu escolhi um marrom, então a gente faz algumas manchinhas assim, ó, que também vão ser flores, né? Algumas flores que já estão mais ou menos mais secas, outras que ainda estão aí na... Ó. Aí vamos conseguindo alguns outros detalhezinhos bonitos, ó. Obviamente com cuidado para não sobrecarregar e não perder a pintura. Eu sempre tenho esse medo de que, com a intenção de deixá-la mais bonita, a gente termina por perdê-la.
Eu acho que já é suficiente. Enquanto eu faço o interior das flores, vocês tomam um respiro e a gente volta agora. Agora que nós praticamente já terminamos a nossa pintura, como eu sempre faço, com um tonzinho muito leve de azul, eu vou trazendo uma outra beleza ao tronco. E depois, quando seca, na verdade, se converte em um tipo de cinza, mas nos dá uma vida no tronco. Muito cuidado, porque como é o papel de arroz, o melhor é como se você estivesse varrendo aqui, sem forçar muito, porque ele rasga com facilidade. E aí, no finalzinho, você perde a pintura. Então isso aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó, vai criando um efeito bonito, né? Muito cuidado para não passar no cinza, porque senão você também perde as manchas que nós fizemos no momento que estávamos construindo a pintura. Então, muito cuidado para não perder o sentido original do que você fez. E praticamente com isso, nós terminamos a nossa pintura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido do seu agrado e que você consiga reproduzir de alguma maneira essa pintura na sua casa. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.